Rádio Teletema, a trilha sonora do seu dia e demais rádios parceiras. Estamos aqui no programa Teletema Cast, recebendo um super convidado hoje, um amigo, um parceiro, um cara que é ativista de vários projetos pela causa da deficiência visual, né, formado em psicologia. Mas antes de nós apresentarmos o nosso convidado, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal Rádio Teletema aqui no YouTube. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações, nenhuma das nossas entrevistas, conteúdos postados aqui na rádio e também, é claro, curta os nossos conteúdos, dê o seu like, né? Ative o sininho, dê o like, inscreva-se no canal, fique à vontade para ouvir e visualizar os nossos conteúdos. E estamos recebendo aqui o Beto Lopes, né? Naziberto Lopes de Oliveira, mais conhecido como Beto Lopes, o apresentador do programa X-Tudo premiado, que também é exibido aqui na Rádio Teletema, todas as segundas, quartas e sextas, das 14 às 16 horas. Olá, Beto, tudo bem? Tudo bem, Thaís? Como é que você tá? Tranquilo? Tudo certo, graças a Deus. Um prazer receber você por aqui, na nossa mesa redonda do Teletema Cast. Prazer em falar com você e com toda a galera aí do Teletema Cast. Um abraço para todo mundo. Muito bem. Muito bem. As nossas rádios parceiras também aí fazendo parte da nossa rede Teletema Cast. Recebendo aí então o Beto Lopes para conversar um pouco aqui com a gente, contar um pouco da sua magnífica história aí, dos projetos, do X-Tudo, de tudo mais, né, Beto? Beto, como é que começou tudo isso? Você nasceu com a deficiência visual? Você adquiriu? Como é que foi? Bom, primeiro, né, um adendo aí magnífico é da sua parte, né, Thaís? Porque, olha, é sofrimento, só perrengue com essa coisa de deficiência, eu vou te contar, viu? Não é fácil. Então, eu não nasci com a deficiência visual. Eu sou de 1965 e eu tive uma infância, adolescência, juventude tranquilas, não tinha nenhum problema. Eu sempre tive uma deficiência visual leve com relação à miopia, né? Eu sempre tive miopia, usava óculos, com um grau elevado, mas enxergando normalmente. Com óculos enxergava normalmente, usando óculos enxergava normalmente. Tirava o óculos, era só coisa embaçada tudo, né? Mas eu enxergava normalmente quando colocava o óculos. Depois, na juventude, eu passei a usar lente de contato, né? Que você tem aquela vaidade, aquela coisa toda. Eu comecei a ter o problema mais sério de visão depois dos meus 24 anos, que foi quando eu sofri um acidente, né? De percurso. No caso, eu estava indo para a empresa e tal, aquela coisa toda. Caí, me acidentei. E aí eu tive, naquele momento, um abalo nas retinas, né? De um lado de um olho eu tive quase que um descolamento instantâneo, já comecei a ver ali umas sombras, e do outro lado não, outro lado normal, mas depois na avaliação médica eles disseram, olha, Beto, a gente precisa operar urgentemente um dos olhos e o outro olho nós vamos fazer um reforço porque também teve ali um abalo sísmico ali na retina, né? E aí foi quando eu fui pra faca e operei, aí começou, aí não parou mais, né? Aí de uma cirurgia foi para outra, porque a coisa não segurava, né? E eu era obrigado a ir refazer as cirurgias. Eu sei que num total de 8 cirurgias eu fiz, e aí já afetou o outro olho também, e aí foi aquela loucura. E resumo, né? Depois de um certo tempo, eu não consegui segurar a retina colada, descolou mesmo, e depois veio o glaucoma, e aí acabou matando a visão de vez. Isso aí agora, pra ser sincero pra você, eu não lembro quantos anos levou, mas desde o descolamento de retina até a perda da visão total, foi algum tempo ali que eu levei. Eu passei por vários graus de deficiência visual. Então, desde a baixa visão, né, até a monocularidade, né, teve uma época que eu enxergava de um olho só, e depois acabei perdendo essa visão do olho bom, e aí fiquei realmente com deficiência visual total. Certo. E esse processo de escolarização, de alfabetização, foi tudo então em tinta, no caso? Tudo convencional, porque eu comecei a perder a visão, eu já estava na metade da minha primeira faculdade, que eu fiz a primeira faculdade foi análise de sistemas. Eu estava na metade do curso quando isso aconteceu. E aí eu parei, né? Quando eu voltei depois desse longo hiato aí, eu voltei já na área de humanas. Mudei totalmente, né? Eu estava fazendo exatas, informática, análise de sistemas, e quando eu voltei fazendo psicologia. Aí mudou totalmente, né? Aí fiquei
completei o curso na área da psicologia. Então aí depois, quando eu voltei, sim, aí eu tive problemas com a questão da educação, acesso a livros e tudo mais, e foi quando aí começou a minha vida de militante, né? Começou ali, não parou mais. Sim, eu mesmo ia perguntar para você depois com relação aos livros, porque você se formou em psicologia, correto? Foi. Então, e psicologia tem muita leitura, né? Depois a gente vai falar aí sobre o livro acessível, que você estava à frente aí do projeto Mola, né? Eu bem lembro do Mola. Nossa senhora, pois é. Saudade das paródias do Mola. As paródias do Mola. Como eu te falei, só encrenca, velho, só perrengue. Então, e a reabilitação para você, Beto, de enxergar pouco e depois mais nada? Como foi tudo isso? Então, eu sempre digo, né, que a pessoa que perde a visão depois de vida adulta é extremamente complicado, porque você já teve todo a sua ambientação, você já tem toda uma direção na vida, né? E aí você tem que refazer tudo. Quando você já nasce com a deficiência visual, você já vai se acostumando ali desde pequeno. Então, por exemplo, eu não leio Braille, né? Braille para mim é como se eu passasse a mão numa lixa de parede. Né? O Braille, se eu pegar uma página de livro Braille, imagina, eu vou lixar a parede, eu não vou fazer nada com aquilo. Agora, para me salvar, eu conheço os pontos Braille, porque eu fiz essa readaptação, né? Eu fiz reabilitação. Reabilitação, eu fiz o curso de Braille, fiz o curso de mobilidade, mas assim, eu consigo juntar 2 letrinhas Braille. Se você me der uma linha inteira para ler, uma semana para ler aquilo, né? Então, mas graças a Deus eu fiquei cego já nessa época em que a tecnologia de voz, síntese de voz, leitores de tela estavam chegando, né? Ainda nos primórdios, mas estavam chegando. E aí como eu já tinha aquele conhecimento de informática, eu sempre trabalhei na área de informática, foi fácil juntar uma coisa com a outra. Mas eu precisei fiz a reabilitação em termos de mobilidade, andar com a bengala, essa coisa toda, e fiz o curso de Braille, onde eu aprendi os pontos Braille, mas assim, comprei uma máquina Braille para fazer né, rotular as coisas em casa, então eu rotulava CD, coisas assim, livros, coisas básicas, né, uma palavra no máximo, nada mais que isso, né. Então essa foi a minha reabilitação, mas eu não precisei fazer assim nenhum trabalho psicológico na verdade o meu psicológico foi conviver com outras pessoas também com a deficiência visual, né? Eu comecei Você não chegou a ter essa fase do luto, digamos assim? Tive sim, nossa, tive bastante isso, né? Mas assim, nessa fase eu não sei se eu não procurei porque preguiça, enfim, não fui atrás de nenhum trabalho psicológico, né? Ou psiquiátrico, alguma coisa assim. Dali eu já saí direto para começar a conviver, conhecer pessoas na minha mesma condição, né? A minha mãe me levava muito para outras instituições, para conhecer pessoas e tal. E a princípio eu ia bastante agressivo, né? Que eu falava, pô, mas que esses caras não enxergam, ainda querem ficar aí dando risada de quê e tal. Então até eu ir convivendo com essas pessoas e percebendo que eles tinham uma vida, uma condição normal dentro daquela dificuldade, e aí fui convivendo, e aí a coisa foi ficando mais leve, né? Uhum. E a faculdade de psicologia, você sofreu muito preconceito na universidade? Você fez EAD ou fez presencial mesmo? Não, eu fiz presencial. Na época que eu fiz ainda não tinha essa coisa do EAD, ainda não estava tão forte, não. Olha, Thaís, preconceito não. Quando você chega numa faculdade onde você é meio bicho raro, as pessoas te recebem assim de um jeito super, super tranquilo. Nossa, todo mundo quer te ajudar, todo mundo quer te dar uma força, todo mundo quer te apoiar, até a página 2, até o momento que porque todo mundo te oferece ajuda. Só que é igual aquela pessoa que te convida para ir em casa por educação, né? Passa lá em casa. Se você vai, o cara fala, pô, mas você tinha que vir hoje? Né? Então, todo mundo oferece ajuda. Só que quando você pede ajuda, o cara fala, Beto, mas pode ser amanhã? Né? E aí eu
E aí eu fui me adaptando dentro das minhas condições. Eu já conhecia informática, como eu te falei, então eu já tinha um computador adaptado, eu levava, eu me virava, eu gravava as aulas. Foi difícil convencer alguns professores de que eu queria que eles gravassem as aulas para mim. Então eu comprei um gravadorzinho pequeno e alguns professores eram bem bacana e botavam o gravadorzinho no bolso e falava a aula inteira e tal. Depois, quando eu chegava em casa, eu escutava aquilo, eu pegava os tópicos, né, e tal. Então, preconceito eu não tive, não. Pelo menos eu não... Eu também já tava... Eu não era moleque, não era menino, né, Thaís? Eu já era uma pessoa madura, né? Então, não tive preconceito. Agora, a questão como é que eu posso dizer? Da falta de acessibilidade era total, né? Aí, tive muita briga com relação a isso, a não me reconhecerem enquanto pessoa com deficiência e por isso não ter nada pronto ali. Mas, assim, preconceito, isso eu não senti, não. E as leituras, você conseguia os livros acessíveis, a maior parte deles, ou não? Não, eu tinha que eu mesmo fazer, né? Então eu comprei, eu me equipei, eu comprei um scanner, o computador, né, e tal. E aí eu passava na biblioteca, pegava o livro, escaneava o livro, mas a biblioteca não tinha nada preparado, não tinha nada. E isso mesmo sabendo que a faculdade que eu estudei ficava ali no Ipiranga e era do lado do Instituto Padre Chico. Não sei se você já ouviu falar no Instituto Padre Chico aqui em São Paulo. Já. É um instituto muito famoso aqui, muito forte. E tinham muitas pessoas cegas que estudavam lá. Só que o que eles faziam? Como eles tinham bolsa de estudo, a faculdade se lixava para eles, né? Então a faculdade falava, se vira, vocês não estão pagando, então se vira. O que os meninos faziam? Eles pegavam os livros, levavam lá para o Padre Chico, as freirinhas que tomavam conta lá deles liam os livros, gravavam os livros para eles em fita cassete e eles devolviam os livros na faculdade. Então, quer dizer, eles não davam trabalho nenhum para a faculdade, né? E eu falei assim, não, mas peraí, eu estava pagando a faculdade. Eu falei, eu estou pagando. Se todo mundo que está pagando aqui tem a biblioteca à disposição, por que eu não posso ter? E aí, como diz o velho ditado, o pau começou a comer na casa de Noca. Que eu fui na biblioteca e falei, olha, eu tenho direito, já tinha ali a lei dos direitos autorais, né, que autorizava ter livro com digitalizado, e eu já fui meti a lei na cara do diretor, e o primeiro inimigo que eu arrumei na faculdade foi o diretor da biblioteca, porque eu meti a lei na cara dele, ele falou, você pensa que eu não sei? Eu falei, não, você não sabe, porque se eu soubesse, teria alguma coisa aí. E aí ele estressou, eu já tive que entrar com advogado, tinha uma amiga minha que era advogada, e já meti uma petição para que ele tivesse livros assim, digitalizados. Tudo isso brigando com a faculdade e fazendo meus próprios livros. Eu tinha que me virar, porque enquanto eu brigava lá, eu tinha que estudar, né? E aí eles tiveram até que fazer uma campanha na faculdade, leia um livro, conte uma história, lançaram uma campanha lá para poder as pessoas da faculdade, os alunos, gravarem livros para os alunos com deficiência visual e com isso eles ganhavam pontos no estágio, né? Então foi um fuá. E aí eu levei a faculdade para o Ministério Público, denunciei a faculdade do Ministério Público. E aí, já viu o que eu virei na faculdade, né? Todo poste da faculdade tinha minha carinha assim, escrita assim, procura-se vivo ou morto. Você poderia ter feito direito, né? Pois é. Você sabe que muitos amigos meus falavam assim, Beto, você vai estar estudando psicologia, mas você vai se formar em direito, porque você só fica mexendo com lei. Olha, eu lia, por exemplo, um livro de psicologia e 3 de direito. Não, mas então, se todos conhecessem as leis a fundo mesmo, a coisa acho que estaria um pouco melhor, né? Mais organizada, digamos assim. Sim, com certeza, conhecesse o seu direito, né? Iria atrás, mas as pessoas não conhecem e elas acham que aquilo que vamos supor, se uma pessoa cega entrou na faculdade, a faculdade faz um livro para ir dar pensando na mão desse cego, ele vai falar, nossa, como vocês são generosos. Não é generosidade, é direito, é lei isso daí, né? E principalmente depois da Lei Brasileira de Inclusão, né? Que isso aí já claro, com certeza. E tal, né? Mas, enfim, na minha época a coisa era feia, tinha que brigar mesmo de chegar junto com os caras, sair quase na mão com os caras para poder conseguir as coisas. Ô Beto, você falou sobre a informática, né? Você já trabalhava com informática então quando você enxergava ainda? Sim, eu era analista de sistemas numa empresa de grande porte aqui do Brasil mesmo, né? Empresa na área de cimento e tal. Só que assim, eu trabalhava com computadores de grande porte, grande e médio porte, que é totalmente diferente dos microcomputadores. É claro que naquela época estavam chegando começou a era PC, né? Os primeiros PCs
estavam saindo naquela época, foi 86 mais ou menos, começaram a surgir os primeiros PCs. E a minha função na empresa era pegar tudo que estava nos computadores grandes, de grande porte, médio porte, e transferir para os pequenos, para os PCs que a empresa estava instalando microinformática nas suas filiais no Brasil inteiro. Então eu ficava viajando pelo Brasil, levando os computadores e implementando a microinformática dentro das filiais, para poder eles tirarem os computadores grandes, aquelas, né, um disquete de um Cobra, por exemplo, um computador Cobra, ele tinha quase meio metro de tamanho. Era uma doideira isso, né? E nós começamos a implementar a microinformática, os PCs e tal. Então já tinha bastante informação disso, mas foi bem quando começaram a chegar os primeiros PCs, os primeiros, por exemplo, o Windows. Eu lembro da tela do Windows assim, de passagem, porque foi quando eu fui para a empresa, depois que eu tinha sofrido um acidente, eu tive um dia na empresa lá que eu ainda estava enxergando alguma coisa, e eu vi os caras dizendo, olha, está chegando isso aqui, o Windows, porque a gente usava antes o DOS, né, o DOS, e aí o Windows tinha acabado de ser lançado no Brasil, e eu perdi a visão, e aí já não enxerguei mais o Windows, entendeu? Nossa, e você vê muita diferença, assim, nos computadores que você trabalhava enxergando, e agora com leitores de tela, na questão de trabalhar com leitores de telas? Não com leitor de tela. O leitor de tela, na verdade, ele só lê a tela do Windows ali e tal. Ele só interpreta para você. Ele narra para você. Porque a tela dos computadores que eu trabalhava antes era aquelas telas verdes, de fósforo verde, uma coisa assim que cansava a sua vista. Não tinha tela colorida na época, era só tela verde. Então as telas coloridas começaram a chegar e chegou o Windows, que aí virou a informática gráfica, né? Porque a gente, por exemplo, hoje você quer imprimir um documento, tem lá o desenho da impressora. Naquela época que eu trabalhava, você tinha que digitar. Eu quero imprimir esse documento. Tudo em inglês ali, direcionando para onde você queria o documento. Então, sabe, era uma coisa assim na raça, né? Você tinha que... Você escrevia muito. O computador parecia mais uma máquina de escrever, porque você tinha que digitar para imprimir um documento, você tinha que digitar um comando com 100 caracteres, entendeu? Para imprimir um documento. Então era muito mais manual a coisa. Hoje não, hoje é esse barulhinho do clique, clique, clique do mouse, né? Nossa, isso não existia na época, imagina, mouse, né? Então hoje a informática eu falo que é uma coisa de brincadeira, ficou lúdica, né? Com essa coisa das telinhas coloridas, tudo ícone, tudo desenhinhos, imagens, né? Antes não, antes era uma coisa cansativa o computador, era desgastante. Hoje as pessoas se divertem no computador, né? Era o tal do MS-DOS, né? MS-DOS, exatamente. Eu não acompanhei essa fase, mas ouvi muito falar que o DOSVox tinha algumas semelhanças com o MS-DOS. Isso. Por isso o DOSVox. Então, o Vox era assim, era o DOS vocalizado, né? Então, o DOSVox foi baseado nisso, dos comandos do DOS. DOSVox, para quem não conhece, é um sistema que a gente utiliza, né, dentro do Windows, dentro de um grande sistema, para que a gente possa também... Eu já não utilizo mais tanto o DOSVox, né? Ele não é um leitor de telas, ele é um mini sistema dentro do grande sistema, que nos auxiliou muito, né, numa época ali onde a gente estava iniciando. Hoje ainda auxilia muitas pessoas, muitas crianças principalmente, com jogos, com treinamento de teclado, enfim, né, com muita coisa, mas hoje os leitores de telas já nos possibilitam fazer muito mais coisas do que a gente fazia antigamente no DOSVox. O DOSVox foi muito importante na sua época, como eu te falei, para interpretar o DOS. Depois virou o WinVox, quando surgiu o Windows, surgiu o WinVox, né, que era o DOSVox para o Windows. Mas o que acontece, né, Thaisa? Como você falou, o DOSVox, ele é um sistema fechado. Então, assim, a pessoa que usa o DOSVox, ela não vai usar o Word, o editor de texto Word da Microsoft. Ela vai usar o Edvox. E se você vai para um escritório trabalhar, a empresa vai te dar um pacote Office que tem o Word, tem o Excel e tem a planilha e tal. Ela não vai pedir para você usar o Edvox ou sei lá o que Vox mais, né? Não tem sentido isso. Você tem que usar as mesmas ferramentas que as outras pessoas do escritório usam. E isso quem te dá acesso são outros leitores de tela que a gente tem hoje mais avançados. O Edvox, o DOSVox acabou ficando um pouco para trás, porque também era um projeto público, né, Thaís? Um projeto público da Universidade lá do Rio de Janeiro, financiado com dinheiro público. Sabe que tudo que é financiado com dinheiro público não vai para frente. A coisa degringola, né? Então, acaba a verba, ninguém investe mais. Mas o professor Antônio Borges e o Marcelo Pimentel
Pimentel lá que começaram a coisa, tinham muito boa intenção, mas infelizmente não é só de boa intenção que a coisa vai, né? Então o DOSVox ficou para trás ali, mas tem uma galerinha muito grande que usa sim de maneira caseira, mas não de maneira profissional, não é possível usar o DOSVox, né? Exatamente, principalmente nas empresas agora, né, que tem aquela questão das cotas ali, sim, o pessoal tá tendo que usar os leitores mesmo. Sair do DOSVox, quem ainda estava, né? Que é o leitor de tela. Exatamente, que é o leitor de tela, ele lê o que está no seu computador, que está no computador de todo mundo, né? O DOSVox não, o DOSVox ele lê o que está do DOSVox. Então tem algumas coisinhas, mas não tem como comparar, né? Infelizmente eu gosto muito do DOSVox, tenho um agradecimento grande por ele, mas ele não consegue colocar a pessoa cega profissionalmente, porque aí fica muito a dever, né? Exatamente. Por mais que ele não esteja sido descontinuado, né? Ele está continuando ainda as novas versões ali, mas realmente os leitores. Mas o investimento hoje é muito pequeno, para acompanhar um mini sistema, né? Não dá. Sistema fechado, como você falou. Uhum. Ô Beto, e agora falando sobre os seus projetos em ordem cronológica, digamos assim, você é um grande ativista aí pela causa da pessoa com deficiência visual. Conta pra gente como começou tudo isso, um projeto atrás do outro, até agora que você tá fazendo aqui o X-Tudo, né, que é uma diversão pra ti e pra nós. Pois é, Thaís. Eu fui um militante, fui um ativista. Agora eu tô aposentado, eu tô fazendo X-Tudo, que é uma diversão pra mim, né? Eu me divirto e eu espero que as pessoas se divirtam também, porque pra mim é muito, muito gostoso fazer. Essa é a coisa leve que eu tô fazendo agora, então eu tô começando a te responder de trás pra frente, né? Porque no começo, como eu te falei, eu cheguei na faculdade, já comecei a brigar com a faculdade, e aí lá na faculdade eu conheci outras pessoas cegas, e a primeira coisa que nós começamos, o movimento político, assim, foi o CONSEG, né? Que era Conselho de Alunos Cegos e Amigos na Faculdade. Por quê? Porque a faculdade não estava nem aí, como eu te falei. Então nós começamos a nos reunir, eu comecei a procurar outras pessoas cegas, mas essas pessoas cegas todas eram do Padre Chico, e eles tinham muito medo de se opor, de se contrapor à faculdade. Eles falavam: Beto, eu posso até te ajudar a entender as coisas e tal, mas eu não posso sair por aí fazendo um movimento, porque senão os caras tiram minha bolsa e eu fico sem estudo. E eu falei: tá bom, então vamos conversar pelo menos, né? Vamos dizer que nós temos um grupo aqui. E aí eu fui atrás, eu consegui ali mais ou menos umas 8, 10 pessoas, a maioria com deficiência visual, e ainda consegui uns dois cadeirantes também que estudavam na faculdade, também com bolsa. Mas todos eles assim, só fazendo a reunião, mas sem pressionar muito, porque não queriam ter a questão da bolsa. Então quem pressionava, quem saía na frente, quem dava a cara a tapa era eu, que eu estava pagando, e eu ia e metia o pé na porta mesmo, né? Mas o fato de ter o grupo deu uma força pra gente, que o pessoal falava assim: bom, o Nasberto não tá mais sozinho, tem um pessoal aí com ele e tal. E aí a gente já passou a ser recebido pela reitoria, a gente já conseguia conversar com o diretor, com o professor, para levar as nossas reivindicações. Então esse CONSEG fazia o quê? Nós fazíamos reuniões periódicas e cada um contava os seus perrengues, né? Então a fulana contava lá que o professor não quis falar em voz alta o que estava escrevendo na lousa, o outro. Então todos os perrengues, todos os problemas que as pessoas passavam na sala de aula, eles traziam para aquela reunião. Eu fazia uma ata de reunião e a gente levava aquilo para a reitoria: olha, tá acontecendo isso, aquilo outro, tal. E a gente tentava ver se com isso conseguia alguma coisa. Uma coisa boa que saiu dessas reuniões foi uma apostila que eu fiz depois, chamada Dicas e Truques para Professores com Deficiência Visual. Professores de alunos com deficiência visual. Então o que a gente fez? Eu peguei todos aqueles relatos dos alunos, e a gente falava: bom, para resolver isso aqui, esse problema, o que a gente faz? Vamos sugerir. Então todo mundo dava sugestões, eu cataloguei aquilo e apresentei para a faculdade como sendo uma apostila para orientar os professores a como lidar com os alunos com deficiência visual da sala. E aquilo fez um sucesso, Thaís. Você tem uma ideia, outras faculdades do Brasil, em Minas e tal, vieram atrás dessa apostila, porque a faculdade gostou tanto que ela se comprometeu a imprimir. Ela imprimiu 1000 apostilas daquela. E a gente distribuiu aquilo. Então o nome da cartilha era Dicas e Truques Legais, né? Guia Legal. O nome da cartilha era Guia Legal. Dicas e Truques para Professores com Alunos Deficientes Visuais na sala, na turma, né? Então eu vou falar uma coisa agora que eu sempre falo, e é verdade. A nossa cartilha, o nosso movimento CONSEG, foi o precursor no Brasil
da audiodescrição. Olha aí, que bacana, hein? Que responsa. Por quê? Porque uma das alunas que se unia com a gente, a professora dessa aluna, sabe quem era? Simplesmente a Lívia Mota. A Lívia Mota, que é a pessoa que deu o pontapé inicial nessa coisa de audiodescrição no Brasil. Sim, uma grande audiodescritora, roteirista, tudo mais. Grande idealizadora aí desse movimento e tal, né? Só que o que acontecia? A aluna chegava para ela e falava assim, quando ela ia passar filme, né, na aula de psicologia, a gente sugeria o quê? Vendo a dificuldade dela, que ela falava, Beto, é complicado, a gente tá vendo o filme lá, o filme não é dublado e tem legenda, como é que a gente faz? Aí a gente sugeriu, falou, fala com a sua professora para sentar do seu lado e conforme vai passando o filme, ela vai dando ali um toque para você de o que tá rolando na tela. Ela pegou a Lívia, né? Chegou para a Lívia e falou, Lívia, você topa fazer isso? A Lívia achou uma super ideia, foi lá, cada vez que ela passava algum filme, ela sentava do ladinho dessa aluna lá atrás e ficava, agora tá acontecendo isso, agora... Ela não lia a legenda, mas ela explicava, dava uma noção do filme para a pessoa. E isso aí foi o suficiente para que a Lívia pudesse depois ir buscar informações a respeito disso e achou coisas em outros países, na Inglaterra, nos Estados Unidos, a respeito disso, que lá já tinha um certo avanço, essa coisa de áudio descrever um filme para uma pessoa cega. E então, eu digo que o nosso guia legal, o nosso Consegue, deu vamos dizer assim, o soprinho no ouvido da Lívia, que a Lívia foi atrás disso e a partir daí ela desenvolveu a questão da audiodescrição. Eu gosto de falar disso porque foi uma coisa pra gente é uma coisa bem importante, foi a gente mobilizou isso daí, entendeu? O Consegue ajudou a mobilizar isso tudo aí. Até então você não ouvia falar em nada disso. Em lugar nenhum você ouvia falar disso no Brasil. Isso foi em que ano esse projeto, esse Consegue, Beto? Foi 2002, na faculdade, foi em 2003, entre 2002 e 2003. Uhum. E depois veio... Aí depois veio o Mola. O Mola surgiu logo lá atrás com a questão da leitura, que Mola é movimento pelo livro e leitura acessíveis, né? Como a faculdade não tinha biblioteca, não tinha nada, nós começamos a lutar pelo direito do livro, só que aí não só na faculdade, mas também juntando outras pessoas, porque aí, se não me engano, a gente já tinha a questão dos e-mails, já tinha e-mail, a gente já tinha como se conversar por e-mail. Tinha as listas, né? As listas, exatamente. Então a gente já conseguia conversar, já começava a conhecer pessoas de outros lugares. E nós fomos nos organizando e começando a pressionar com relação a leis mesmo, né? Por que a lei 9610 está dizendo lá e as pessoas não cumprem e tal. E aí começamos a pressionar até que a gente conseguiu juntar. Eu lembro que eu comecei a juntar assinaturas, fazer um abaixo-assinado para que a gente tivesse a regulamentação da lei do livro. Então a gente precisava regulamentar essa lei para que ela passasse a obrigar as editoras brasileiras a publicar livros acessíveis. E aí eu comecei a juntar assinaturas para isso. Então, nossa, onde eu ia, eu chegava para a pessoa e falava, é assim, quer assinar? Quer? Então dá aqui seu CPF, dá aqui seu nome. Eu sei que nós conseguimos juntar, na época, 30 mil assinaturas. E essas assinaturas chegaram na mão do CONAD, na época lá, eu levei na mão do presidente do CONAD, que era lá em Brasília, e depois eu levei, na época, era o Gilberto Gil, ministro da Cultura. Por sorte, tinha um rapaz que eu conhecia, cadeirante, que ele era produtor musical e ele conhecia o Gilberto Gil. A gente foi almoçar um dia, ele ligou na minha frente pro Gilberto Gil e eu falei com o Gilberto Gil, falei, olha, eu queria uma cadeira lá na discussão da acessibilidade do livro, porque eles montaram um GT, né? Com esse abaixo-assinado que nós fizemos, nós obrigamos eles a fazer um GT, que é um grupo de trabalho, para estudar essa coisa da regulamentação da lei do livro. E aí, na hora, ele pegou o telefone e ele falou assim, o que você precisa? Eu falei, eu preciso de participar dessa reunião, a gente quer dar ideias lá. E aí eles conseguiram, eles mandaram uns convites pra gente participar dessa lei, dessa reunião, que acontecia lá na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, né? Fui eu, representante visual, e foi uma pessoa cadeirante, que era tetraplégico, né, que para ele também a dificuldade de ler o livro é igual, porque ele não consegue virar a página do livro, né, e aí a gente foi participar dessa reunião. O Mola foi a primeira vez que o Mola apareceu em nível nacional, aí a gente participou dessa reunião do GT do livro lá no Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional. E as paródias do Mola? Como surgiu isso?
Aí já foi bem mais pra frente. A Paródia do Mola já foi quando eu te conheci na rádio, né? Que eu sugeri pra você da gente fazer. O programa Paródia do Mola, mas você fala as paródias. As paródias, menina, eu te falei, né? Que eu tinha. Eu ficava com muita raiva. Nossa, eu sofria demais, assim, das coisas não avançarem, a gente não conseguir reunir as pessoas, a gente tentava reunir as pessoas cegas e os caras não estavam nem aí, tá bom do jeito que tá, eu não vou me pôr nisso e tal. Então, de cada 10 pessoas que você conversava, uma queria ir com você, te ajudar e tal. E eu fui me estressando, e o meu, vamos dizer assim, a minha última ação em termos assim de militância foi em 2015, quando a gente conseguiu aprovar a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão. Por quê? Porque nela a gente conseguiu introduzir lá 2 artigos, o 42 e o 68, que aí sim passou a obrigar as editoras a fornecer livros acessíveis para as pessoas com deficiência visual, porque até então não tinha isso na lei. E a partir dali eu falei, não, minha obrigação está feita, eu não vou mais ficar me estressando, tal, eu vou procurar outras coisas para fazer. E aí, só que assim, né, o uso do cachimbo, como é que se fala aquela coisa? O uso do cachimbo entorta a boca, né? A gente não consegue parar, né? Tem um bicho carpinteiro dentro da gente que, sabe, você tem que fazer alguma coisa. É um vício, uma cachaça. É um vício, é uma cachaça. E aí eu parei de fazer essas coisas tão de militância, ir pra Brasília, essas coisas todas, e eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma brincadeira, eu vou começar a fazer letras de protesto baseado nas letras de músicas populares. Então eu pegava uma letra, por exemplo, do Roberto Carlos, e eu colocava naquela letra o meu protesto, que não tinha livro, que não tinha calçada acessível, que não tinha ônibus acessível, que não tinha metrô, sabe? Eu tentava encaixar naquela letra algum tipo de reclamação, de queixa, de protesto. E aí eu comecei a fazer duas, o pessoal começou a gostar, eu fui fazer. E eu sei que eu fiquei 4 anos, acho que 4 ou 5 anos nessa parada aí, fazendo paródias. Primeiro eu fazia só a letra, jogava a letra nos grupos, o pessoal gostava, e aí o pessoal falou, Beto, mas por que você não canta isso? Eu falei, quem canta? Você acha que eu vou cantar o quê? Aí eu falei, imagina, e aí eu peguei e fiz o quê? Eu falei, bom, em vez de cantar, eu vou colocar aqueles bonequinhos, aqueles patinhos cantando, né, pra ficar, né? E eu cantava e distorcia a voz, né? Ficava, Alvin e os esquilos. Isso, exatamente, Alvin e os esquilos. Então eu cantava, e aí pra ninguém saber que era eu que tava cantando, que eu morria de vergonha, né? Sim. Só que o pessoal falava assim, Beto, tá bom, mas eu não tô entendendo direito a letra. Você não pode cantar com a sua... Eu falei, meu pai, lá vou eu. E aí teve uma paródia que eu fiz, que foi inclusive falando do CONAD, né, que eu zoava muito com o CONAD, que eu falava que o CONAD não falava nada. E o CONAD era Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, era CONADE, C-O-N-A-D-E, né? E eu chamava eles de CONADA, quer dizer, fazia nada, sem pipoca nenhuma, né? E aí eu fiz uma paródia baseada na música do Caetano Veloso, a Tieta, e naquela paródia eu resolvi fazer o seguinte, bom, eu vou começar a cantar com a minha voz. E aí eu cantei metade da paródia como o Alvin, como o Esquilinho, e metade eu fiz com a minha voz. E aí daí eu não parei mais, eu perdi a vergonha, porque, na verdade, não é que eu cante, que eu tenha voz, mas eu fazia aquilo por protesto, né, Thaís? Então eu falava, se dane se eu desafinar, o que eu tô tentando fazer ali é passar uma mensagem, eu não quero ser cantor, eu quero ser uma pessoa cega com os direitos respeitados, né? E a partir dali eu comecei, aí comecei a saber mexer no YouTube, comecei a jogar as paródias no YouTube e foi embora, e foi fazendo, não parava mais. Eu fazia pelo menos uma por mês, todo mês eu fazia uma e já lançava lá na plataforma. Lá. Você tem mais de 50 paródias aí, então? Nossa, 50? Não, mais então, tem 200. Mais. Tem bastante. Eu jogava tudo lá. Eu fazia mais ou menos 24 por ano. Eu fazia 2 por mês. Depois eu passei a fazer menos. Eu sei que deve ter umas quase 100. Umas 100 mais ou menos por aí. E por que você acabou com o projeto? Ainda é interessante. Aí de novo o cansaço, né? Vai cansando. E aí eu parei de fazer. E como eu te falei, eu fui me aposentando, fui cansando, porque eu acho que tem pessoas mais jovens aí que tem que pegar o bastão, né, Thaís? Tem que continuar isso, porque na verdade eu falei que fiz um monte de coisa, mas se você for pensar em termos de percentual de sociedade acessível, eu consegui um tijolinho, né? Tem muitos outros tijolos que tem que ser colocados aí, e aí cabe aos mais novos vir atrás e fazer, ou então não fazer e ficar do jeito que tá, entendeu? Eu
eu falo assim, agora eu vou fazer pra mim, porque eu ficava muito no coletivo. Agora eu fico no individual, entendeu? Quando eu preciso, eu sei que, pelo fato de eu ser cego, todo dia vai ter um problema pra enfrentar. Então agora eu enfrento, mas eu enfrento eu mesmo, sozinho ali, sem ficar fazendo muito alarde, para não desgastar tanto, que eu fiquei muito cansado, muito saco cheio, sabe? Não, é impressionante, né? Em tudo o Beto estava. Como diz um piadista aqui do Rio Grande do Sul, o Beto não viu o dilúvio, mas pisou no barro. Pisou na lama. Pois é. Isso então, cansa, né? Tava lá na LBI, bacana demais. É muito na interessante. Convenção, em 2009, a gente estava junto. A gente foi no Congresso Nacional. No dia que foi ratificada a Convenção, nós invadimos o Congresso Nacional. A gente levou uma caravana para lá e nós simplesmente invadimos a Câmara. Os seguranças não conseguiram segurar a gente, nós invadimos, lá sentamos na poltrona dos deputados e tal. E os caras tiveram que aprovar o negócio lá, ratificar a convenção lá, entendeu? Não, só assim legal. Mesmo, né? Só na marra, né? Uhum. E aí foi isso, aí depois teve um movimento Cidade para Todos e o Reclame Acessibilidade, que você participou, você foi entrevistada lá. O Reclame Acessibilidade foi o que abriu as portas para que você viesse aqui para nossa Rádio Teletema, né? Mandar um grande abraço aí pro J. Santos, que foi quem passou o contato, a Kércia, a Selimari também, né? Passaram o contato do Beto aí através da Rádio Inclusão no Meio do Mundo, né? E aí foi que abriu as portas aí para os programas do Beto também entrarem aqui na Rádio Teletema e nós estarmos aí também engajados com esse movimento, né, do Reclame Acessibilidade, que foi e é um movimento muito importante, né, para que nós pudéssemos, como você falou, né, mover um tijolinho, né, porque é o que a gente consegue, né, para não dizer nada, quase nada. É o que a gente consegue. Porque não tem união, né, Thaís? Você sabe, né, não Exatamente. Tem, as pessoas não se unem, né, fica um grupinho aqui, um grupelho ali, outro grupelho lá, mas não tem uma unidade de falar assim, olha, vamos todos nessa direção. Não tem. Se tivesse, a gente já teria conseguido muita coisa. Você vê, por exemplo, Estados Unidos, tem associações de pessoas com deficiência lá gigantescas, assim, que tem milhares de pessoas associadas e eles fazem mesmo, eles batem o pé e eles conseguem as coisas. Aqui não, aqui fica meia dúzia aqui, meia dúzia ali, e isso aí não assusta ninguém. Então, por isso que a gente não consegue. A tecnologia está ajudando bastante, por exemplo, hoje você pega um celular, né, com acessibilidade, e você tem um monte de coisa no celular. Só que assim, você precisa sair de casa, você precisa ir no mercado, você precisa ir no posto de saúde. O celular não é um tapete voador que você pega ele e sai voando para lá e para cá, né? Você tem que ter calçadas com acessibilidade, você tem que ter semáforos sonoros, você tem que ter plataformas de ônibus, estações de metrô com acessibilidade. Isso você não tem. Isso não adianta você ficar dentro da sua casa achando que você tem um Apple de última geração e tudo vem na sua mão. Não vem. A sociedade está lá fora. Você tem que sair e enfrentar as coisas, né? Então hoje tem muita gente que se contenta em ter um telefone em casa e achar que o mundo está na mão. Não tá. A única coisa acessível que vai ter é o telefone mesmo. Tem o telefone, mas se você não conseguir andar para chegar até um ponto de ônibus, para chegar até um ponto de táxi, para chegar até um metrô, como é que você faz? Você vai ficar enclausurado na sua casa, né? Então, assim, as pessoas se iludem muito, achando que está resolvido muita coisa e não está, não. O celular ajuda, né? Te coloca em contato com o mundo, como a gente está fazendo agora, né? Por exemplo, você está usando um celular para conversar comigo, tudo. Era impensável isso até anos atrás. Você imagina se as pessoas cegas tivessem que conversar ainda por meio de carta braille. Imagina, Thaís. Nossa! Né? Não teria nem... Já pensou que condição a gente faria um negócio desse? 10 dias para chegar a carta. Meu Deus do céu. Hoje não. Hoje você é real time, né? Você tá aí no Rio Grande do Sul, tô aqui em São Paulo, nós estamos conversando aqui como se estivesse um na sala na casa do outro. Depois então, a gente vai ouvir o som, parece que a gente estava um do lado do outro. Isso facilitou bastante as coisas. Então, e é impressionante que antes, quando tinha mais dificuldade, você parece que tinha mais união de pessoas com deficiência do que agora, que tem mais facilidade. Agora, se a gente tem facilidade de ligar para a Indonésia num segundo, e a gente não consegue juntar as pessoas para lutarem por um bem comum, né? Mas isso, paciência, são sinais dos tempos. Eu já tô, como eu disse, já pendurei minha chuteira e agora eu luto por mim. Né? Não, a sua chuteira acho que não tá pendurada não ainda. Você tá fazendo muita coisa boa aí. É a cachaça que eu te falo. De vez em quando a gente vai lá e dá uma bicadinha na mardita. E Beto, conta um pouco como foi o Reclame Acessibilidade para quem não conhece, né? O que foi o projeto? Então, Reclame Acessibilidade foi mais uma tentativa de unir as pessoas
pessoas com deficiência em torno de uma ideia que é o quê? Thaís, você é cega, eu sou cego, mas você precisa de coisas, eu preciso de coisas. Você trabalha, eu trabalho, nós ganhamos nosso dinheiro e a gente usa o nosso dinheiro para comprar essas coisas. Então você precisa de um micro-ondas, você vai lá e paga o preço do micro-ondas na loja. Eu preciso de uma geladeira, eu vou lá e pago o preço de uma geladeira que está na loja. Eu não pago mais barato nessa geladeira, nem você paga mais barato no micro-ondas. Só que quando a gente chega em casa, esses bens, esses produtos não atendem a gente, né? A geladeira que a gente tem aqui em casa, por exemplo, ela tem um painel que tem um monte de informação naquele painel digital que eu sei lufas daquilo. Se eu passar a mão ali, só escuta assim, não sei o que está se passando ali. E ali tem para você aumentar o congelamento, para você reduzir o frio, para você colocar o copo com neve, para você... Um monte de programação. É um computador. A geladeira é um computador. Você pode ligar lá na internet, você pode fazer compra no mercado e tal. Assim como o seu micro-ondas também tem uma telinha ali, touchscreen ali, que você não tem a menor ideia do que tem naquela tela lisa ali. Você sabe que tem, se você aperta ele faz uns barulhos, mas você não sabe se aquilo é assar, é cozinhar, é pipoca, é macarrão, você não sabe, você não tem a menor ideia. Só que você pagou o valor integral naquele produto, e eu também paguei o valor integral na geladeira. Por que eu não posso usar todas as funções da geladeira? Então, a ideia do Reclame Acessibilidade foi essa, a gente paga, mas não leva. Nós pagamos o valor integral e levamos 10% do produto para casa. É como se você comprasse um livro, né, com 200 páginas, e na hora que você paga, o vendedor vai lá, pega o livro, despetala o livro, te dá 10 páginas e você leva para casa. Você leva uma parte do produto. Porque se você não tiver alguém que enxergue na sua casa, se você não encheu aquele negócio de borrachinha, de gota de silicone, de durex e de blá blá blá, você não consegue usar. E mesmo você fazendo tudo isso, você consegue usar mínima parte do negócio, né? Um micro-ondas, eu tenho certeza que você mora com seus pais, mas se der um micro-ondas na sua mão, você vai usar aquela teclinha de 30 segundos, que é o que eu uso. Meu micro-ondas é todo adaptado com silicone. Tudo com silicone. Mas aí você concorda? Você tem que ter uma memória de elefante para lembrar que aquela bolinha de borracha ali em cima na direita, na esquerda, é pipoca, na de baixo é arroz, porque você não consegue escrever isso no painel. Você põe só uma bolinha, né? O meu só tem uma bolinha na tecla de 30 segundos. Então, o que eu faço? Eu esquento o leite lá. Pum, aperto uma vez, eu sei que é meio minuto. 2 vezes 1 minuto. 3 vezes 1 minuto e meio. É só isso que eu sei fazer. Agora, o micro-ondas é uma máquina de cozinhar. Você pode programar a potência, o tempo, o descongelamento, qual tipo de alimento. E aquilo é um computador que tem ali. Só que a gente não tem a menor ideia do que está se passando naquela tela, né? Então, o micro-ondas para você, se o micro-ondas para alguém que enxerga custa R$500, para nós devia custar R$50, porque é o que a gente usa do micro-ondas, é R$50. Então a gente começou a lutar para que os produtos, serviços e tal, fossem também feitos com desenho universal, que o micro-ondas tivesse lá uma síntese de voz, que a geladeira também tivesse uma síntese de voz, que, enfim, adaptados para a pessoa com deficiência. Não assim que o micro-ondas fosse falar com todo mundo, não, mas tivesse ali uma teclinha ou um aplicativo na internet que você ligasse quando você precisasse, é mais ou menos o nosso celular, né? Celular, eu ia dizer, o celular, liga... se você enxerga, você não ativa, né, o sintetizador de voz. Se você não enxerga, você ativa. Você ativa, pronto. Uma lente de aumento. Se você tem baixa visão, você aumenta a letra. Se você não tem, você deixa a letra normal. Então, assim, é o desenho universal que a gente queria, não só nos celulares, mas também no micro-ondas, na geladeira, no aspirador de pó, em todos os produtos que a gente compra, na televisão, né, que a gente pudesse usufruir. E aí a gente começou com esse movimento, juntamos algumas pessoas, conseguimos, por meio da Mara Gabrilli, uma audiência no Senado Federal em 2000 nossa, agora que a pandemia atrapalhou tudo, acho que foi 2019, não lembro agora. Nós conseguimos uma audiência lá e conversamos lá com os senadores, gravamos muitos, o nosso manejo, né, a nossa forma de atuar era gravar vídeos. Então eu pedia para todo mundo gravar um vídeo com as suas dificuldades. Olha, eu tô aqui com esse fogão da marca tal, ele não me atende, eu paguei o mesmo valor que todo mundo paga, eu queria que a marca tal colocasse acessibilidade. Então a gente queria chamar a atenção dos fabricantes, né? Eu tô aqui com essa panela da marca tal, eu tô aqui com esse ar-condicionado da marca tal. E nós gravamos uma série de vídeos na internet. Tem lá no canal Reclame, tem um monte de vídeo também, mais de 200 vídeos lá.
as pessoas reclamando, e a gente queria que isso chegasse na indústria, no comércio e no serviço. E que a gente queria também que tivesse uma lei obrigando os fabricantes a já entregar pra gente os produtos com desenho universal. Mas, como eu te falei, as pessoas acabam não se unindo em torno disso, né? Porque, Thaís, são 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual no Brasil. 6 milhões com baixa visão e 500 mil com cegueira total. Isso com estatística de 2010, imagine. Se 10% dessas pessoas se unissem, já seria o quê? 65 mil pessoas reclamando da Brastemp. Você não acha que a Brastemp ia fazer alguma coisa, né? Com certeza. 65 mil pessoas reclamando da, sei lá, da Toshiba. Não ia fazer, nem sei se existe a Toshiba ainda, mas da Philco ou da LG. Com certeza eles iam se mexer. Agora, o Naziberto só e a Thaís e o... Não vai mudar em nada, você entendeu? Então a gente acaba ficando enfraquecido porque as pessoas não dão importância. A própria pessoa, a primeira pessoa a não dar importância a isso é a pessoa com deficiência. Você encontra a solidariedade de um monte de gente, pessoas sem deficiência, mas a pessoa com deficiência, para você convencer ela a entrar nisso é difícil, porque não sei se é preguiça, se é comodismo, se a pessoa acha que tá bom do jeito que tá, e aí você não consegue trazer essa pessoa para essa ação, entendeu? E aí a gente acaba ficando fraco por isso, por falta de engajamento das pessoas. É verdade, é a pura verdade. E aí o Reclame Acessibilidade virou também um podcast, um programa de rádio. Virou um programa de rádio. Foi aí que eu fui me aproximando dos rádios, né? Porque a gente quis passar no rádio, e aí começamos, a nossa primeira rádio foi a Rádio Contraponto Rio de Janeiro. De lá você conheceu a gente, a nossa segunda rádio foi a Teletema, né? Exatamente. A gente tem esse vínculo forte até hoje por causa disso, por causa dessa visão que você teve que ia ser uma coisa muito boa. E foi, durante o tempo que foi pro ar, eu acho que, eu não lembro agora, 2 anos e pouco. Tá desde 2019, né, que você tá aqui com a gente. Foi pro ar e fez bastante. Colocou a Teletema no ar novamente. Exato. Enfim. E teria continuado muito se eu não tivesse pego o Covid no ano passado e tivesse desanimado. Porque eu falei, foi aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Eu já tava com essa coisa de meio desanimado, e aí peguei Covid, fiquei 10 dias internado, e aí quando eu voltei eu tava você fala, eu deixei na mão do Ademir e da Lúcia, para que eles falaram, se vocês quiserem levar, vocês levem, eles não quiseram, e aí o projeto do Reclame Acessibilidade encerrou, né? E aí, mas o que eu acho legal é que ficou muita coisa registrada, né, Thaís? Então tem muito vídeo na internet, das paródias do Reclame Acessibilidade, então isso ficou marcado, e quem acessar algum dia vai ver aí um trabalho que foi feito, né? Com certeza, um legado que fica, né? E para alguma coisa vai servir no futuro, com certeza. Com certeza. Um tijolinho por dia aí, a gente vai construindo o castelo, né? É verdade. E daí o X-Tudo veio depois, então, né? Já estava fazendo o X-Tudo antes da Covid, né? E aí continuou depois apenas com o X-Tudo aqui, com a Teletema e mais de 20 web rádios aí que você hoje está... Primeiro, antes do X-Tudo, foi o quê? Foi como é que chamava o programa lá que eu tinha? Isso Dá Uma Paródia. Exatamente, Isso Dá Uma Paródia. Foi a primeira coisa do projeto que eu te ofereci. Eu falei, Thaís, eu tava pensando em fazer e tal. E aí eu comecei a explicar a história das paródias, né? Por que surgiu e tal, eu explicava tudo. E fiz alguns, né? Mas depois isso me deu a ideia de fazer o X-Tudo, porque eu tava ajudando o pessoal lá da Contraponto, na rádio deles, e teve um cara, eu falei pra ele assim, poxa vida, a Rádio Contraponto tá faltando um programa assim mais meio debochado, uma coisa assim mais, por que vocês não põem aí um programa, eu até ofereci o nome, falei, por que você não põe X-salada, sei lá, salada mista, uma coisa assim, toca de tudo, porque eu falei, a Contraponto só toca música, às vezes, sabe, você quer às vezes escutar uma música mais moderna e tal, e aí acabaram não aceitando essa minha ideia lá, e aí foi quando eu já estava fazendo Isso Dá Uma Paródia com você, e eu te ofereci um projeto, eu falei, Thaís, o que você acha? Eu tô pensando em fazer um programa de música variada, apresentar um programa meio despojado, assim, super, né, alto astral, como eu gosto de ser e tal, e você aceitou, eu falei, puxa, vai ser bacana, e eu não sabia que ia ser tão bacana. Você ia fazer lá na rádio do Ademir, eu ia antes, você começou junto aqui com a Teletema, eu acho, lá na rádio dele. Primeiro nas duas, na sua e do Ademir. Depois foram chegando mais duas e aí não parou mais. Eu comecei a fazer propaganda e a coisa foi proliferando.
superando, graças a Deus. Hoje a gente tá em mais de 20 rádios aí. Tá bem gostoso. E como eu te falei, eu não sabia que ia ser tão gostoso. Eu sabia que ia ser legal, mas não sabia que ia ser tão gostoso fazer. Eu me divirto fazendo e agora eu tô lá no Clubhouse, né? O pessoal do Clubhouse adora, fazem uma sala, ficam lá olhando, escutando o programa. E eles fazem um grupo, eles são sacanas, né? Eles fazem um grupo lá na Clubhouse. E quando eu vou falando as senhas do prêmio, eles ficam colando um do outro, eles passam a cola um pro outro. Então, quando eu faço a pergunta, uns 30 respondem. Todo mundo tem a mesma resposta e vai mandando pra mim. E é muito engraçado, a gente se diverte muito. Então, galera, ouçam aí o X-Tudo. O X-Tudo dá prêmios, né? Vocês têm que descobrir a senha aí da caça ao tesouro e ganhar um prêmio lá. É verdade. O Beto sai distribuindo quem quer dinheiro. Ah, tá. Olha, tô dando mais prêmio que o Silvio Santos. Então. Eu sempre que quero ganhar um prêmio não consigo. Você não consegue. Mesmo colando, você grava o programa, volta e não consegue ganhar. Não, daí vai pro sorteio, ali fica 4 pessoas, eu sempre fico fora. Agora que você não ganharia mesmo, porque vem 30, 40 no sorteio. Então, nossa. Porque você vê, ó, pra começar o programa, eu comecei com um dadinho. Eu pegava um dadinho, né, no máximo ali 6 respostas e tal. Aí começou, o pessoal do Clubhouse começou a entrar, eu tive que aumentar do dadinho, porque eu peguei um dominó. Eu falei, bom, do dadinho eu tenho 6, dominó eu tenho 12. Só que aí começou 12, 14, 16. Eu falei, tô brava. E agora? Aí eu tive que arrumar um software na internet que chama Sorteador. Aí lá sim, lá você coloca quantos números você quiser, você bota lá quanto você quer sortear e ele sorteia pra você, entendeu? Mas senão eu não conseguia fazer não, o dadinho não dá conta não, imagina, que isso. Você vai ter que começar a sortear 5 prêmios por programa. 5 prêmios por programa, é verdade. Haja bolso. Aí tá louco, né? Vou ter que pegar o patrocínio da própria iFood pra me patrocinar lá. Então, diga-se de passagem, né, as web rádios não contribuem com 1 centavo sequer para os prêmios do Beto. Tudo sai aí do bolso do Beto. Mas é o que eu te falei, como eu tô me divertindo, é o meu, vamos dizer assim, a verba que eu uso para me divertir, entendeu? Eu gosto de deixar as pessoas assim felizes e tal, com a minha felicidade também. Então, às vezes, quando uma pessoa ganha ali uma assinatura da Netflix, né, e eu passo pra pessoa aquilo, nossa, a felicidade que a pessoa fica, eu me realizo, assim, sabe? Então, pra mim, aquilo é um investimento que eu tô investindo na minha felicidade também, né? É o dinheirinho que eu gastaria se eu fosse uma pessoa boêmia pra ir tomar cerveja à noite nos botecos. Exato. Eu gasto com o meu programa de rádio, entendeu? Porque a gente sabe que rádio web realmente não tem essa questão de patrocínio, é tudo uma coisa de voluntariado, a gente não ganha nada, a gente paga pra trabalhar, né, Thaís? Então, com certeza. A gente tem que fazer, como eu me divirto, então eu falo assim, não tem problema, eu me sustento, eu me financio. Bacana demais. Ô Beto, e uma última pergunta pra gente encerrar, que já tá dando tempo aqui do Teletema Cast. Nossa, como o tempo voa, gente. Então, Beto, a gente fez um convite pra você no ano passado e você já tá conosco aí, também na equipe diretiva da Rádio Teletema. Como tá sendo esse trabalho pra você aí de fazer toda a divulgação dos programas da rádio, cuidar dessa parte das logos, dos locutores, dos programas, enfim, toda essa questão aí que é tão trabalhosa também, digamos assim, porque você tem que estar todo dia ali atento, né? Hoje vai ter programa, hoje não vai ter, o locutor avisa que não tem. Pois é, e às vezes o locutor avisa que não tem depois que eu já divulguei. Tem tudo isso. Tem tudo isso, né? Mas eu achei bacana. Primeiro que eu fiquei bastante lisonjeado com o convite, da sua confiança, né, que você teve em mim de trabalhar com vocês, de dar uma força aí. Não sei que não ajudo muito, mas a divulgação acho que é uma coisa importante também. Eu procuro fazer sempre do meu jeito lá no Facebook, às vezes, porque eu sei que também você ficar batendo, às vezes na mesma tecla o dia inteiro na cabeça dos ouvintes ou das pessoas que estão ali na lista não é legal, então eu procuro fazer uma coisa light. Então tem dias que eu não divulgo todos os programas, eu divulgo um ou outro, porque no outro dia eu divulguei um anterior, entendeu? Então a gente vai fazendo assim um salpicado, mas que não deixa de falar de nenhum programa da rádio, que todos são bacanas, todos são importantes, e eu acho bacana, eu gosto de fazer isso, porque eu tenho facilidade, né? Então eu me ofereci a fazer e tô levando aí. Eu acho a Rádio Teletema bastante organizada, bastante bem estruturada, e sempre que eu tenho que falar de alguma rádio como modelo para alguém, de algum rádio parceiro que fala com a gente e tal, eu sempre indico você como exemplo, como modelo. Eu falo, olha, a Rádio Teletema realmente
A Thaís tem uma dedicação muito grande em cima, e assim como todas as outras, a Thaís é como todas as outras, quer dizer, não tem financiamento por trás, não tem nada ali, é tudo uma coisa de voluntariado mesmo, altruísmo dela mesmo, mas ela estrutura muito bem. Eu dei a ideia das logos, que eu achei que ia ficar muito bacana, e que legal que a maioria dos locutores aceitou, porque fica uma coisa mais lúdica, né? Fica assim umas imagens bonitas, não fica sempre a mesma logo da rádio, você varia bastante, então acho que isso é legal. Enfim, você está de parabéns, Thaís, porque realmente a Rádio Teletema, das rádios que eu tenho parceria aí, é uma das que mais tem programas que eu divulgo, e não é que eu divulgo porque é você, mas porque você tem esses programas para serem divulgados. Se os outros tiverem também, eu vou divulgar do mesmo jeito no meu programa X-Tudo, porque é uma forma que eu tenho de fazer uma contrapartida, né? Você me dá o privilégio de falar aí na sua rádio, para os seus ouvintes, e eu faço questão de dizer que eu estou falando na Rádio Teletema e divulgando as coisas da Rádio Teletema. Assim como se eu falar em outra rádio, também eu faço questão de divulgar essa rádio. Eu não tenho essa frescura de, mas vai ter muita vinheta. Não, quem está patrocinando no sentido de deixar veicular, né? Porque se não fossem vocês das rádios, eu ia falar para quem, né? Se alguém está com um radinho lá no Japão, sintonizado na Rádio Teletema, está ouvindo o X-Tudo porque você permitiu que eu fizesse isso. Então, eu agradeço bastante essa porta de entrada que você me deu, e por isso, em contrapartida, eu divulgo os programas da Rádio Teletema, as vinhetas da Rádio Teletema, assim como eu agradeço também as outras portas que se abriram, eu divulgo também essas outras portas, né? Mas, realmente, você da Rádio Teletema aí, parabéns pela estruturação, pela organização da rádio e pela multiplicidade, diversificação que você tem de programas na Rádio Teletema, e eu me sinto muito lisonjeado de fazer parte dessa equipe aí também. Então eu te agradeço bastante por isso. Que bacana. Obrigada, Beto. Eu que te agradeço, né, pela ajuda aí, por estar sempre conosco, né, sempre preocupado em estar divulgando, em estar, né, dando ideias também para que a gente possa crescer realmente. Essa ideia das logos foi muito bacana também, né. Quero mandar aqui também um grande abraço para a Lúcia Helena e também para o Ademir Faria, que fizeram parte aqui da nossa Rádio Teletema através do Reclame Acessibilidade junto com o Beto. Mas olha, a Lúcia Helena, aliás, eu preciso mandar mensagem para a Luciana, faz tempo que eu não mando mensagem para ela, que a gente fica nessa correria, né? A Lúcia Helena é uma fofa, o Ademir também é cara, super gente boa, a gente parou com o nosso projeto Reclame Acessibilidade, mas a gente está sempre em contato, sempre que dá a gente se troca mensagem, que são pessoas super do bem aí, cada um está seguindo o seu caminho aí, fazendo aquilo que gosta, né? Isso é importante. Com certeza, assim como todas as outras pessoas que passaram aqui pela Rádio Teletema também, que a gente ainda mantém contato, né? Que também estão seguindo aí o seu caminho, em outras web rádios ou não, enfim, né? Pessoas queridíssimas aí que a gente continua tendo amizade, mantendo contato, né? E só agradecer aí, Beto, por você estar aqui, e deixa uma mensagem final, né, para os nossos ouvintes, para quem vai nos assistir aí pelo YouTube, para os ouvintes das rádios parceiras, e também aí os seus contatos, se você quiser deixar, o que você quiser falar aí para os nossos ouvintes na finaleira aqui da edição do Teletema Cast de hoje. Não, quero deixar um abraço super especial para toda a galera da Rádio Teletema e das rádios que retransmitem esse programa. Foi um prazer, um privilégio para mim estar aqui conversando com você, Thaís. Sabe que eu gosto muito de você, eu te admiro bastante. Da mesma forma, recíproca é verdade. E tenho uma gratidão muito grande por você ter, eu acho que você ajudou eu a nutrir essa ideia do X-Tudo que estou fazendo hoje. Se não fosse você ter convidado lá no primeiro dia do Reclame, eu acho que essas coisas não teriam acontecido. E aí o recado que eu quero dar pra galera é que curtam, pessoal. É o que eu falo sempre no X-Tudo Premiado. Olha, cada programa daquele que passa na chamada lá, tem por trás um trabalho, uma dedicação. Essas pessoas que trabalham com rádio web não ganham, não é como rádio FM, rádio AM, não ganham nada. A gente às vezes paga para poder fazer isso, mas é a nossa forma de ser no mundo, de falar das nossas coisas, das nossas alegrias ou tristezas. Curtam e compartilhem bastante, porque tem muito programa bacana. A Rádio Teletema é cheia de programas super do bem, super bacanas. As outras rádios também, das parcerias também são bacanas. Então curtam, prestigiem, porque o pagamento que vocês nos dão é esse, é sintonizar ali, ficar no radinho ali ouvindo, participando, quando um locutor abre um WhatsApp para você participar, pedir uma música,
pra gente é uma delícia poder chegar, receber uma ligação sua, uma mensagem sua dizendo assim, Beto, ou Thaís, toca pra mim a música tal. Não é gostoso, Thaís? É muito bacana, né? Então, a gente gosta, o nosso pagamento é saber que a gente pode tocar de repente uma música ali que te faz se emocionar, ou se alegrar, ou ter uma saudade despertada, isso é muito bacana. Então, eu lembro de quando a gente fez lá o especial da TV, né? É verdade. Dos 70 anos da TV, que você fez um X-Tudo premiado especial também, ficou muito bacana. Aquilo foi um momento inenarrável. É verdade, inesquecível. Muito bacana. Com a participação do seu Apolônio, inclusive, você lembra, né? É, então. Mas é isso. Thaís, muito obrigado pela satisfação da gente ter conversado hoje, foi muito bacana, viu? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Beto, por tudo. Conversamos então aqui no nosso programa TeleTemaCast com Naziberto Lopes de Oliveira, o Beto Lopes, apresentador do programa X-Tudo premiado. Rádio Teletema, a trilha sonora do seu dia. E demais rádios parceiras, o programa Teletema volta na semana que vem.